Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Simpósio Permanente sobre as experiências fora do corpo, as viagens astrais. Esse projeto que reúne uma série de entrevistas, palestras com diversos projetores, pesquisadores e escritores que compartilham suas experiências, técnicas e conteúdo importante, especialmente para você interessado no assunto. Nesta edição, recebemos Saulo Calderon, fundador do GVA, do Grupo Viagem Astral, além de músico, multi-instrumentista, arranjador, compositor, tecladista profissional, analista de sistemas, escritor. Saulo é um projetor experiente e um dedicado pesquisador das experiências fora do corpo. Por que sair fora do corpo? Você já pensou sobre a relação entre Deus e as viagens astrais? Ou mesmo procurou elevar seu padrão vibracional, seu padrão vibratório? Estas e outras perguntas respondidas por Saulo Calderon aqui no Simpósio Permanente sobre as experiências fora do corpo. Lembrando que, se você tiver dúvidas sobre o tema abordado, a melhor forma e a mais rápida é enviar um áudio por WhatsApp para o número 11 98880 1545. 11 98880 1545. Outra maneira é digitar suas questões diretamente em nosso canal no YouTube. Que as melhores energias cheguem até você. Discernimento, paz, luz e amor. Olá, tudo bom com você? Eu queria antes de mais nada aqui agradecer ao projeto Consciência Próspera, pela iniciativa, por trazer pesquisadores legais, pessoas que vêm aqui somar, ao amigo Samuel Souza pela excelente também iniciativa de vir até aqui, ter o esforço, entrar em contato com a gente e, enfim, com o objetivo de sempre estar trazendo informação de forma desprendida. E hoje eu vou conversar com vocês sobre viagem astral. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Saulo Calderon, eu tenho experiências desde pequeno, eu tenho um site chamado viagemastral.com, mantenho esse projeto GVA, que você está vendo aqui na camisa, é o Grupo Viagem Astral. Ele é um site totalmente gratuito, lá nós temos várias informações, conteúdos. Eu vou falando com vocês isso no decorrer dessa palestra. Eu comecei minhas experiências muito novo, eu tinha 15 anos, eu não sabia o processo, o porquê que aconteciam as experiências, não entendia nem que existia mundo espiritual, continuidade da vida, e a partir disso veio uma mudança muito grande na minha vida. Naquela época não tinha internet, não tinha informação, e a gente tinha que sair por aí atrás de livros, de biblioteca, livrarias e amigos, para entender uma informação que hoje está aqui simples, num site que você acessa como esse, está vendo uma palestra legal e vários pesquisadores sobre o assunto. Quando eu tinha 15 anos, tive minha primeira experiência, eu pensei que eu tinha morrido. De fato, a experiência que me deu foi uma sensação de morte. Eu vinha da escola, eu conto esse relato inclusive no livro que eu escrevi, Um Iniciante na Viagem Astral, e nesse caminho para casa, eu com muito sono, andando em direção com a mochila nas costas e no sol de Salvador. Eu morava em Itapuã, em Salvador nessa época, hoje eu moro no Recife. E cheguei em casa e minha mãe falou: Saulo, vem almoçar. Eu falei: não, mãe, não dá, cara. Você sabe que sono, o baiano tem um negócio, né, que sobe como um dendê pela veia, cara, que é um sono que pega você que não tem controle. E eu vinha com aquele negócio lá, quase incorporado ali, com alguma coisa ali, com sono, na verdade, muito sono. Me parecia ser um sono que anormal, né? Eu tinha sono, mas aquele dia estava normal, mesmo com o baiano. E eu subi, fui para o meu quarto, né? E deitei ali no ambiente, no tapete do meu quarto. Peguei minha mochila, joguei na cama e deitei no tapete, numas almofadas que tinham ali. Só que nesse processo todo eu acordei pensando que estava grudado na tomada. Tinha uma tomada logo acima da minha cabeça. Eu acordei, meu Deus, estou grudado na tomada, vou morrer, vou morrer. Na verdade, o que eu estava sentindo hoje, nós sabemos, era o estado vibracional, que é uma vibração intensa que acontece em todo o campo energético e desenvolve, enfim, toda a movimentação do seu parapsiquismo,
E eu não sabia o que era aquilo. Aquilo acontece naturalmente, não é um fenômeno específico de quem estuda espiritualidade, nem sair do corpo é um fenômeno específico de quem estuda espiritualidade. E eu entrei naquele negócio, só que pra mim, como eu não sabia o que era, eu simplesmente fui deitar, tinha 15 anos. Só pensava em jogar bola, já tocava, só essas coisas, né? Namorar. E deitado ali, aquele choque, até que eu forcei a saída, levantei, fui ali mais ou menos até a porta do meu quarto e ia falar. E quando eu olhei, falei, deixa eu ver essa tomada. E quando eu olhei, eu vi o meu corpo deitado. Na verdade, eu vi uma pessoa deitada, não era meu corpo, uma pessoa. E logo eu percebi que era eu. Quer dizer, eu estando fora do meu corpo. Então, nesse processo de ver filme, de não entender direito, em um turbilhão de pensamentos, eu pensei, morri, me lasquei. Como eu morri? Como eu morri se estou aqui acordado? Não morri. Só que eu estava naquele processo e atrás da minha cama, por um momento eu até esqueci que tinha morrido, vi uma moça linda, novinha, assim, eu tinha 15, eu devia ter uns 17, linda, chega, eu me apaixonei, falei, esqueci que até que tinha morrido, né? No meu quarto e tal, né? E nesse processo ela sorriu para mim, eu senti uma felicidade muito grande. E hoje eu conheço essa figura, é uma das amigas espirituais que trabalha com a gente. E eu não sabia, né? Enfim, nesse processo ela veio em minha direção, só que ela atravessou a cama. Não percebendo, obviamente, que é outra frequência. Eu estava numa sintonia tão boa quando eu vi, né? Uma percepção tão legal. E quando eu me dei conta que ela atravessou a cama, eu vi, eita caramba, uma penada, eu tinha morrido, esqueci. E entrei em desespero. Nesse processo, eu, quem vai ficar ali para esperar o cão vir para perto de você, né? Na minha cabeça. E inconscientemente corri em direção ao corpo e continuei sentindo o corpo tomando um choque. Eu falei, eita, o corpo ainda não morreu, né? Tá morrendo ainda, eu preciso voltar. E forcei até que levantei e olhei para o chão e não vi o corpo, olhei para as minhas mãos, o corpo para ver se tinha queimado e desci correndo a escada, falei, mãe, morri, voltei, tinha um espírito para me pegar e tudo. E foi assim que começaram minhas experiências. Esse caso começou de forma involuntária para mim, tá? A viagem astral, a projeção astral, são vários termos que você tem. Você tem desprendimento espiritual, emancipação da alma e desdobramento, que são termos mais conhecidos no espiritismo. Você vai ter projeção astral, experiência fora do corpo, e projeção astral, projeção da consciência, que é um termo mais usado dentro da projeciologia, que é um estudo um pouco mais profundo, digamos que um estudo um pouco mais científico do assunto. Mas todas as pessoas conseguem sair do corpo, saem normalmente inconsciente. A proporção média é de que pelo menos 99% da população sai constantemente inconsciente. Claro que essa saída vai variar de pessoa a pessoa. Às vezes um sai mais longe, outros ficam ali mais dentro da faixa de atividade do cordão de prata, que é a aura, a repercussão da aura, tá? Isso tudo vai causar uma diferença de uma pessoa para outra, tá? Existe também aí vários questionamentos que vão chegar a você nesse processo. A gente vai falar cada um deles com calma. Como, por exemplo, por que sair do corpo? Qual o objetivo? Tem gente que chega pra gente e fala, peraí, cara, pra que esse negócio de sair do corpo? Que viagem é essa, meu amigo? Né? Isso aí, esse cara que senta ali fuma uma, né? Não é verdade. Na verdade, se você fizer essa pergunta a um projetor experiente, alguém que sai do corpo constantemente, ele vai fazer a pergunta inversa. Por que você fica no corpo? Como é que você sabe que você é daqui? Partindo do princípio que várias pessoas morrem e de repente, sei lá, simplesmente somem, né? O corpo é descartado e ou a pessoa some ou deixa de existir ou alguma coisa acontece, que é o grande questionamento de todas as religiões e da vida. O que acontece após a morte. E por que você acha que acaba ali, né? A saída do corpo, ela traz diversas utilidades e a mais simples de todas é a sua liberdade. É a sua simples liberdade, que não é que foi lhe dada, faz parte do processo do sistema de todos nós. Sair do corpo é um processo natural, porque nós não somos do corpo. Isso você não precisa acreditar. Isso você vai ver por si só, através de pesquisa de técnicos. Se você acessar o nosso site viagemastral.com, nós temos lá informações, cursos gratuitos, que eu também vou conversar sobre eles com calma. Eu estou também trabalhando num curso novo em vídeo, onde eu estou trabalhando diariamente informações legais, gravando isso agora, em setembro de 2017, de forma assídua. Não sei que época você está assistindo isso, depois, posteriormente, acesse o nosso site viagemastral.com para ver se já não tem alguma coisa pronta, ou já está totalmente pronto. Nisso você vai ter esses questionamentos, vai fazer, tá, se eu saio do corpo, eu vou para onde? Né? Se vai para outra dimensão, é isso.
vai para o mundo espiritual. Então quer dizer que se eu vou para outra dimensão, você falou até aí uma palavra, um termo, uma frase, mundo espiritual, significa que eu vou ver espírito? Vai. E aí vem outros questionamentos. Vem o medo, vem a questão da continuidade da vida. Essa vida continua, então como é que é isso tudo lá fora? Porque vai mexer com a minha religião? Não necessariamente, mas vai acabar por mexer pelo fato de que você vai fazer o comparativo com aquilo que você estudou, com a cultura que você foi inserida. Às vezes nem estudou, é aquela pessoa que é católica, praticante, nunca nem foi na igreja, mas seu pai, seu avô, todo seu vizinho, né? Todas as pessoas que dizem têm uma concepção feita sobre aquilo e você vai por osmose, né? Você não faz nenhum tipo de questionamento. Então, é importantíssimo a pesquisa e a vivência sobre o assunto. Não depender do que acreditar no que eu estou falando, ou qualquer outro pesquisador desse site aqui que você vai assistir, ou não, qualquer outro livro que você lê. Não levar 100%, vá ter suas próprias experiências, tá? É isso que vai dar o diferencial à sua própria consciência e vai dar uma maturidade no caminhar do estudo da espiritualidade. As minhas maiores dificuldades na adolescência, ou no caminho de estudo, nas fases de estudo, elas vão variar. Por exemplo, no início eu tive a colher de chá, como eu falei, de começar com mais facilidade, e logo isso se fechou. Isso acontece muito com os mais novos. As pessoas mais novas, normalmente com 15, você vai ver que várias pessoas vão falar isso, elas têm uma colher de chá, começam a ter experiência, depois para de vez, não conseguem mais sequer buscar. Só que eu fui atrás. Isso é uma colher de chá dos amigos espirituais que fazem com a gente. Então isso foi uma dificuldade que eu enfrentei. Ter que conquistar aquilo que me foi, enfim, mostrado inicialmente com uma certa facilidade. Eu saí do corpo, tal, vi aquela pessoa, tive uma semana ali de sair, depois parou totalmente. Eu tive que ir atrás, tive que entender, tive que compreender a questão energética, compreender a questão emocional, compreender os estudos, compreender a questão dos conflitos. Quantas religiões nós temos por aí afora? Quantas informações? Quantos pesquisadores, quantos livros, quão difícil é manter a base, a tranquilidade nesse aspecto. Não é brincadeira, se você parar para pensar. E tem outras dificuldades que vêm, barreira familiar, né? Às vezes você tem na família uma pessoa que é evangélica, outra que é... Isso tudo vem vindo. E o constante dedicação. Eu me dediquei muito ao assunto, porque eu consegui experiências muito fortes e aquilo para mim foi algo que mexeu demais na minha consciência. Normalmente a experiência extracorpórea ela mexe bastante. Então, as dificuldades que eu enfrentei foi conhecer e aprender e encontrar diretamente com uma coisa que é a mais difícil de todas na experiência extracorpórea, com nós mesmos. Quando você sai do corpo, você acessa diretamente, de forma consciente, quando você sai consciente, tá? O inconsciente. Freud já falava sobre o acesso do inconsciente sobre nós, inclusive a rememoração dos sonhos como compreensão da personalidade, de problemas, de atos que você carrega, como se o inconsciente te avisasse constantemente as dificuldades que estão ali orbitando a seu cérebro, as imagens da sua mente, enfim. Então a projeção astral é muito próximo disso, só que com a diferença de que você não está inconsciente, você está perceptivo, está vendo. E quando você confronta a si mesmo, você confronta as suas próprias dificuldades, você muda muito na questão ética, moral, e essa foi uma grande confrontação, porque você percebe que quando você não está bem, aquilo mexe diretamente com a sua questão espiritual. E mais do que isso, você passa a ver os bastidores. Saber o que acontece nos bastidores, saber o que acontece na família, saber que uma pessoa que desencarna, ou a pessoa que está ali do lado às vezes ainda, ou que uma pessoa na sua família passa por uma dificuldade, na verdade a dificuldade também tem uma origem, um pezinho lá na espiritualidade, alguém que acompanha, uma dificuldade enfim, mais profunda, em que a gente não fica sabendo. Isso são dificuldades que nós vamos enfrentando na jornada do estudo das experiências extracorpóreas. Parece simples, mas o direcionamento disso vai variar de pessoa para pessoa. Rapaz, é tanta informação que nós vemos aí afora, que você abre um livro. Quando eu, por exemplo, a dificuldade da minha adolescência, eu fui buscar, por exemplo, informações em livros e fui em centro espírita. No centro espírita, as pessoas super com boa vontade, só que eles não tinham uma base correta daquilo. Existia até um estigma
na verdade, uma certa reação quando você falava em experiência extracorpórea, ou usava o nome projeção astral, projeciologia, pior ainda, por causa do Valdo Vieira ter se afastado do espiritismo e ter sido dado muitas vezes por muitos espíritas como obsediado ou como problemas, enfim. Eu tive dificuldade, então eu ia buscar assunto e falava assim, ó, eu tô saindo do corpo, o que eu faço? Isso em vários lugares, tá? Olha, você tem que tomar cuidado, isso aí, o pessoal falava assim, só pode fazer no centro. Isso pra mim era um terror, porque eu tava tendo todo dia, eu tava tendo com mais facilidade, isso nas primeiras semanas ali de estudo, tá? E eu falava, mas o que eu faço? Eu tô saindo no teu nó, você precisa tomar cuidado, né? Outra pessoa falou pra mim, porque você vai gastar muita energia vital, eu não sabia nem que diabo era isso. E você pode perder essa energia vital e acabar morrendo mais cedo. Eu falei, caramba, velho, eu preciso melhorar isso, tá? E são tantas informações estranhas que eu recebi, até encontrar um chão, uma base, sem conflito, sem muito misticismo, nem cientifismo, até encontrar esse centro, essa informação tranquila, você passa a sofrer bastante, você passa a reagir, ter dificuldade nesse caminhar. Encontrei diversos amigos estudando o assunto conflitados, por causa do que eu vi ali, do que eu vi aqui, do que a dificuldade dali, e era perigoso, porque os espíritos podiam pegar você, e é um monte de coisa que na verdade é balela, não tinha nada disso, a coisa é muito mais simples. A diferença de estar acordado ou dormindo é só você conseguir lembrar da situação. A diferença de você andar na rua como um bêbado ou como um zumbi acordado é você poder se defender, saber onde vai, o que está fazendo, ter domínio da situação, porque se você já está lá, é o caso de uma pessoa fora do corpo inconsciente. Existem variações dessa consciência, tá? Inconsciente, semiconsciente e consciente. Só que eu dou até um nome maior, uma pista diferente. Com o estudo do assunto, a maior dificuldade que eu encontrei não foi estar consciente fora do corpo. Essa era uma. Mas era manter a consciência no corpo. Eu percebi claramente que a observação do meu comportamento, das minhas ações, da minha mente, da forma como eu me portava, ela mudava totalmente as minhas experiências extracorpóreas por repercussão proporcional do que eu fazia aqui. Eu percebi claramente que o corpo, ele é como se fosse um Rivotril. Ele limita a sua consciência, limita a sua lembrança, limita as suas sensações emocionais, limita tudo. Ele limita em 80%, mais ou menos. Você está sentindo aqui mais ou menos 20% do que vai sentir estando em corpo astral. A porcentagem, a total porcentagem do que você vai sentir estando em corpo astral, estando fora do corpo. Então o corpo ele é um limitador. E dentro desses 20%, eu tenho que aprender a controlar a proporção de lucidez, quer dizer, a percepção do que eu estou fazendo, como estou agindo, em que situação, não me deixar levar por qualquer tipo de ideia ou nervosismo, sabe? Isso tudo fez com que eu percebesse que de todas as divisões projetivas, inconsciente, semiconsciente e consciente fora do corpo, a mais difícil de todas era a consciente no corpo. Porque a gente sempre pensa lá fora, como um X-Men, como uma fuga, como eu vou estar lá fora, e lá fora eu vou encontrar uma solução mágica. Na verdade, o processo todo está aqui e agora, na percepção do que nós temos de controlar nessa simples proporção. Porque depois que você sai do corpo, que a consciência desperta e você abre, aí sim você vai perceber a quantidade de variação, não é linear. A linha da lucidez fora do corpo é enorme por diversos motivos. O corpo varia a cada 90 minutos. Se você estiver em determinada frequência de onda cerebral, você vai ter uma variação, ou vai depender de uma outra. Então significa que a rememoração vai ser prejudicada por causa daquilo. O corpo tem que ser treinado para poder rememorar, porque se você está fora do corpo consciente e o corpo não lembra, logo não se caracteriza a projeção astral. Projeção astral é quando você se lembra do que está acontecendo, certo? Então você tem que entender do corpo físico. Você tem que educar o corpo físico para a rememoração. Do mesmo jeito que a gente lê um livro, que a gente aprende um idioma, que a gente, enfim, traz informação ao cérebro físico, partindo do princípio que a gente teve diversas vidas e estamos nessa, e você tem que educar o corpo físico a compreender determinadas coisas. O corpo físico precisa estar apto a captar as experiências que estão acontecendo lá fora. E mesmo assim tem uma coisa chamada associação cerebral. Ele só capta aquilo que consegue dentro do conhecimento que tem, da limitação que tem, em proporção ao que acontece no corpo astral, que é uma cópia do corpo físico que vibra num nível extremamente maior, inclusive cerebral.
que tem um cérebro no corpo astral, que consegue captar cores e visões e situações de uma forma muito mais ampla do que você carrega no corpo físico. Então, quando você volta ao corpo de uma experiência, você no máximo consegue trazer 60% de rememoração. Desses 60%, você ainda tem associação cerebral, que é o seguinte: você vê um amigo espiritual, alguém que você não conhecia, quando você volta ao corpo, você pensa que foi um parente, que foi um amigo, que foi alguém que você assiste num vídeo, como você está me assistindo agora. Então, além dessa limitação em termos de físico, você tem a limitação energética. Nós temos a densificação da nossa aura, que a gente tem que estudar a questão da técnica energética. Muito! Certo? Além de toda a questão consciencial, vem depois os outros atributos. O cuidado energético, o cuidado físico, consequentemente o emocional. Tudo isso junto, aí você vem outros, dormir num quarto separado, por causa do acoplamento áureo, quer dizer, quando você dorme perto de alguém, aquela aura encostada em você, eu tô aqui dando uma pincelada sobre os assuntos são muito profundos, é muita informação, eu sei, mas enfim, aquela aura encostada em você, ela dificulta, a sua saída. Ela dificulta, inclusive, o seu retorno, porque as auras, elas mais ou menos que se contrabalançam, elas se equalizam. Então, quando você dorme perto de alguém ou próximo a alguém, inclusive não é só próximo, a própria frequência aqui, as cidades, os aglomerados, eles causam específica assinatura. A gente chama de assinatura psíquica daquele ambiente. E isso cria na gente a dificuldade. Você vai para São Paulo, você pode ter dificuldade. Você vai para a cidade, vai dormir no campo, você vai perceber que é muito mais fácil sair do corpo perto de uma fazenda, num lugar mais afastado. Então o estudo da projeção astral, ele é muito maior do que somente a dificuldade que a gente vai tendo no caminho de vencer. Você vai aprendendo, você vai tendo, aí você vai conhecendo as dificuldades de origem consciencial, quer dizer, as pessoas vibram energias estranhas, tá? Assim como essas pessoas, quando morrem, viram espíritos. Você tem que entender por que tem espírito desequilibrado. E aí a gente vê uma coisa: quais são os principais medos que traz ao assunto viagem astral? Normalmente, esses medos, eles vêm junto com espírito, medo de morrer, medo de sair do corpo e não conseguir voltar, sabe? Isso tudo são coisas que a gente tem que conversar. Por exemplo, medo de espírito é um medo comum. Né? É um medo que você vai aos poucos trabalhando. Você nunca vai deixar de ter medo, mas você vai transformar esse medo em maturidade, em compreensão, em entendimento do que são, do que fazem e como agem, por que agem. Tudo isso a gente está falando no curso novo, você vai encontrar também no nosso site lá, viagemastral.com, e outros pesquisadores também. Outra coisa importante, a questão da pesquisa: nunca fique só em uma opinião. O pesquisador, a pessoa que abre a mente, ela tem que estar sempre pesquisando, abrindo horizonte, tirando aqui e ali sempre, tá? Isso aí é básico, eu repito constantemente em toda coisa que eu faço, tá? E você vai ter diversos temas, por exemplo, sobre morrer. Nunca se soube de ninguém que saiu do corpo e morreu. Se acontecer, fica tranquilo, porque é a morte dos sonhos, né? A repercussão de uma morte por causa da viagem astral, com certeza ela já vinha tendo um problema no corpo físico, coincidido na hora que ela estava, como é que vai saber que estava fora do corpo? Não é porque estava dormindo? É muito relativo, né? Mas não acontece mortes por causa da experiência extracorpórea, é um processo natural. Diversas, milhões de pessoas, bilhões de pessoas estão andando nos astrais de cada cidade dos seus continentes agora, e não é por causa da viagem astral que eles estão morrendo, tá? Isso é um processo natural, como sair, beber água, enfim, respirar, faz parte do processo daqui, tá? Um outro tema interessante é relacionamento, sexo, quais são as influências nas experiências da corpórea, como acontece fora do corpo, por que isso é tão forte nas frequências espirituais. Bom, a questão do relacionamento sexo é que nós temos que manter um mínimo de equilíbrio para que você tenha um nível energético legal. E não estou falando só da questão da energia. Você tem que ter seu trabalho, você tem que ter sua forma de conviver, você tem que ter sua questão de equilíbrio emocional bem feita, você tem que ter sua espiritualidade, e isso também vem a sua sexualidade, a sua tranquilidade em relação a tudo. Qualquer tipo de variação ou de trauma que você vai ter vai repercutir na sua projeção por causa do inconsciente, porque está dentro de você e você não foge disso, como nós já falamos, tá? Então, a questão do relacionamento é muito importante você estar no mínimo de próximo, você vai percebendo isso por si só, de algo saudável, algo que não seja pesado, porque isso vai variar, vai acessar você, um relacionamento sempre acessa a gente.
A questão do sexo é que você tem um acúmulo energético muito grande por causa das energias que estão englobadas na gente. Nós temos pequenos vórtices que ficam conectadas no campo energético, que alimentam o corpo físico e chegam também ao corpo astral, que inclusive quando você sai, essa energia também vira o que a gente chama de cordão de prata. Ela se expande e vira tudo uma coisa só. Na verdade é um sistema muito complexo e que nesse sistema nós temos específicos vórtices que servem para o mantenimento de todo esse sistema do processo da reencarnação ou de estar acordado no corpo físico, conseguindo me mexer. Então quando eu mexo esse braço, estou falando com você aqui agora, eu estou mandando um comando mental que está passando pelo corpo astral, que está passando pelas energias, e por causa desse acoplamento inteiro perfeito dos meus chakras, eu estou conseguindo fazer isso aqui dessa forma, com equilíbrio. Qualquer desequilíbrio de origem em qualquer um dos lugares, inclusive físico, isso fica comprometido, inclusive na questão energética. Então quando você tem uma carência em qualquer tipo de origem, ela vai influenciar. Só que o sexo acaba sendo muito forte por causa da energia instintiva da vida. O sexo é uma energia extremamente forte, que cria no campo da gente verdadeiras irradiações. Então, quando a pessoa está acumulada sexualmente, normalmente não é que seja ruim, aquilo é normal, faz parte da vida. Mas aquilo fica impregnado na aura e dificulta a abertura de consciência, porque a gente acaba com aquela vontade jogando ideias, pensando desejos. Isso também, esses pensamentos, dentro de uma outra frequência energética, eles criam determinadas formas que ficam travadas na nossa aura, no nosso campo energético. Nós temos isso, falamos com calma isso nos cursos, tá? Então, quando você sai do corpo, mesmo que você saia do corpo, não, quando você está deitado e começa a relaxar, às vezes você fica ali sonhando dentro da faixa de atividade do cordão de prata, você tá, da aura, porque não consegue se afastar daquela bolhazinha, você fica ali meio que viajando nessas coisas e passando às vezes até por específicos assédios por causa do acúmulo energético sexual, por causa da busca natural. O que acontece é que, como nós temos uma sociedade muito forte baseada em sexo, as pessoas que morrem daqui também ficam do lado de lá do mesmo jeito. É super comum você voando, você estar fora do corpo consciente, liberto, você olhar em zonas um pouquinho mais densas, tem a questão dimensional, tá? São várias dimensões, como eu falei, o assunto é muito extenso, e você vê pessoas lhe assediando sexualmente, seminuas, sabe? É muito comum. Você tem que estar bem centrado para não cair, porque a diferença, né? O problema de você tomar um soco é que dói. Pá, cara, tá, você volta doido. Agora o sexo é gostoso. Você toma ali a influência do sexo, cai e ainda volta pro corpo querendo mais. Eu já passei por situações disso, né? Então esse é o problema. Então é importante muito bem você limpar o seu campo energético. Claro, se você não tem uma namorada, o uso da masturbação é legal, não tem problema, não, vai depender, claro, de não acessar muita coisa para não ter sites pornôs e tal. Acessa, mas tenta o mínimo possível, por causa da questão de pessoas que morrem ligadas a isso e acabam seguindo pessoas que fazem isso para poder, e acaba virando um processo de assédio constante. Então, claro que não entra em parafuso por causa disso, o sexo e qualquer outra coisa é muito simples, a gente sente, ponto final. Mas é importante ter um mínimo de controle, porque ele acaba controlando a gente e acaba mexendo sim nas nossas experiências extracorpóreas, tá? Outra coisa legal é a questão da sintonia, né? Ou seja, você está sempre se mantendo em paz, sempre localizando e procurando uma coisa legal para você se sentir bem. Isso vai mexer bastante, como eu falei, na sua questão projetiva, porque inclusive a questão ética, a questão moral, tudo isso vai mexer muito nas suas projeções, nas suas experiências e na capacidade de você melhorar elas. Isso você vai vendo com calma. Tem uma coisa bacana que é a importância da música no desenvolvimento das percepções espirituais. De alguma forma, a gente muda de padrão, as ondas possuem vibrações, possuem modificações de padrão dentro do nosso cérebro e também nas nossas energias. Muitas vezes, antes de uma projeção, durante o dia, quando eu estou mesmo no trabalho, coisa parecida, eu estou sempre com um fonezinho, não fico nos dois porque o chefe vai brigar comigo, né? Não tá me ouvindo aí? Não. Tá, mas eu fico com um de cá, mas sempre com uma coisinha calma. Às vezes a pessoa tá ouvindo o que aí, né? Anitta? Eu falei, não. Eu tô ouvindo uma coisa bem mais calma aqui. As pessoas têm essa imagem difícil aí de entender o tipo de música. Eu até baixei aqui, a música estava alta aqui, fico sempre ouvindo um piano, depois fui ouvir, estava um pouquinho alta, abaixei. Então, na percepção espiritual, no desenvolvimento da espiritualidade, na sensação que a gente tem,
a música ajuda muito. Você vai ver que o tempo todo vai ver outros pesquisadores como Wagner Borges e outras pessoas que fazem da música um momento de inspiração, um encontro com... É como se você conseguisse tirar um pouquinho dessa frequência difícil que está aqui, onde nós vivemos, e acessar um pouquinho lugares um pouquinho mais altos, né? Mas vamos para uma outra coisa legal. Essa coisa da música é importantíssima, é só para deixar aqui uma dica fundamental sobre a questão da sintonia e a busca pela boas percepções, por boas melodias. Não que eu tenha nada contra a Anitta, tá? O Wagner Borges que adora. O que fazer se eu sofrer ataques fora do corpo? É possível sofrer ataques fora do corpo? Bom, isso, para começar, vou te falar que isso está acontecendo o tempo inteiro e não faz diferença se você tem medo, se você não gosta, se você não quer saber. Não querer saber não faz a menor diferença. Você continuará sentindo, se tiver que passar por uma situação, pessoas passam e não é porque elas não gostam que não vão passar. Tá, você se pode sofrer ataque fora do corpo? Pode. Do mesmo jeito que você pode sofrer no corpo. Muito provavelmente, se você tiver com algum problema de passagem por problema espiritual fora do corpo, você vai estar também no corpo. Porque isso não é algo que acontece porque você está fora do corpo. Acontece porque acontece com você. Uma baixa frequência, uma sintonia, um problema com algum tipo de origem espiritual, a gente não sabe. Mas nesse processo de estar fora do corpo, existe o conhecimento energético e sempre lembrando que junto de qualquer ação existe a questão moral e ética. Porque a gente tem que entender que mesmo espíritos nervosos em desequilíbrio, eles têm um nível de... A gente tem que entender o nível de compreensão de um espírito que na verdade está doente, né? Eles estão nervosos porque estão doentes. Nesse pensamento vem a toda a base de assistência extrafísica, de colocar-se à disposição, de entender que um ataque, na verdade, ele quase não pode fazer muito quando você está muito tranquilo, bem próximo aos amigos espirituais, não passa, na verdade, de uma tentativa que você transforma em amparo, em aprendizado, e eles acabam não conseguindo nem te ver, às vezes, quando você está numa frequência muito boa. Mesmo o espírito, você fica numa frequência melhor do que espíritos que estão na frequência mais densa, pensando em ataques. Mas digamos que você saia do corpo e não esteja tão bem, vem aí a questão do cuidado energético, da defesa energética, da boa base mental, que você não faz isso sozinho, você sempre tem ajuda espiritual, sabe? Então isso tudo a gente está explicando no curso lá da gente, e é gratuito, tá? Não estou fazendo propaganda aqui de uma coisa que não é paga, você vai lá, acessa de graça, não tem problema nenhum. E para isso, para você ter esse bom conhecimento energético, você tem uma questão, como eu venho falando já desde o começo, que é a questão da elevação vibratória, ou da sintonia. Sintonia tem sinonimia, é um sinônimo de lucidez, porque para você estar sintonizado, quer dizer, pensando legal, tendo uma ética legal, tendo compreensão sobre um ser raivoso, por exemplo, ou que está fazendo um mal a alguém, ou que está num momento de desarmonia, num momento, para perceber que aquela pessoa pode um dia mudar, você tem que estar lúcido. Então, para pensar essas coisas, manter a boa lucidez, manter a boa sintonia, você tem que estar lúcido. Então, sintonia é o estado de vibração, é um pensamento de verdade inteligente. Não é um pensamento bondoso e cego. Tô me sentindo bem, não. É uma coisa perceptiva, profunda. Você se sente bem porque você vai lá no fundo da compreensão de cada tipo de consciência. Mesmo das pessoas que andam inconscientes fora do corpo, conscientes, você passa a compreender, passa a ter um nível de percepção legal sobre isso, nível de cobrança menor, tá? Sobre o dia a dia. E o processo de elevação da vibração durante o dia, da boa sintonia, ele sempre vai passar pela questão das boas ações, da gentileza. Isso você vai vendo, vai mudando, porque você percebe que é uma magia que você carrega dentro de você. É como locais que você vai fora do corpo, em dimensões super legais, onde você não acredita que possa sentir coisas tão gostosas, sensações de paz tão grandes, em frequências como essa, em que a vibração daqui não chega lá, quer dizer, a vibração de sofrimento não chega nesse lugar, tá? E você percebe quão legal é manter a vibração quando você acessa essas frequências por repercussão do cuidado constante com a sua observação diária. Não é porque Jesus falou, porque Buda falou, porque não. É porque você sabe. É totalmente diferente, é a diferença de acreditar. Você tem certeza que isso você vai vendo conforme vai tendo suas experiências. Falando sobre dimensão legal, sobre lugares avançados,
Tem gente que pergunta pra gente às vezes qual é a relação de Deus e a viagem astral. Bom, a gente não tem acesso a essas coisas, a gente continua saindo do corpo e ninguém viu, ninguém sabe onde é que está essa divindade. A verdade é que a consciência continua, nós sobrevivemos além do corpo, não morremos, a consciência não termina, de um lugar muito maior onde nosso nível de compreensão não consegue, essa compreensão, essa visão de Deus, de um cara barbudo, ela não passa de visão de um homem em aprendizado, de um ser em aprendizado que não entende profundamente o que acontece as coisas, tá? Então, é óbvio que a gente sente uma coisa muito forte, uma equalização, uma bondade, até mesmo no que a gente vê o sofrimento constante aqui, nada mais do que a compreensão de que aquilo é uma lapidação consciencial, uma compreensão para aqueles seres que passa muito rápido na vida, que tem como função, parece uma superior compreensão, que você percebe que é algo extremamente inteligente acima da gente, que equaliza tudo, que compreende as coisas, que nos faz despertar no jeito certo, da forma correta, na dosagem que cada um precisa, tá? Enfim, isso aí é o que eu chamo de espiritualidade. O que seria espiritualidade pra gente, pra mim? É a capacidade de se colocar em função do próximo sem de verdade esperar nada em troca, a não ser uma satisfação de saber se está fazendo algo positivo e a pessoa recebendo do lado de lá uma informação legal que você simplesmente não se sente superior por isso, mas sente uma satisfação única. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, aí você sente uma sensação de realização verdadeira. Ninguém está vendo. Você fecha a porta e sente paz, sabe? A máscara de necessidade de sorrir, de roupa, nada tá ali, só tá você e essa tranquilidade. Às vezes eu tô fora do corpo com um nível de lucidez fantástico, e isso é muito comum, e poxa, as pessoas têm que saber disso. Como que pode tão poucas pessoas não conhecerem isso? E isso é o motivo que me faz estar aqui divulgando esse assunto, sempre de forma gratuita, sempre levando informação para as pessoas de forma mais sensata possível, porque isso é espiritualidade numa consciência muito forte. Isso faz um bem muito grande, deixar o seu melhor, ainda que nós sejamos e somos almas cebosas em aprendizado pequeno aqui, tá? Enfim, isso é a forma como eu vejo. Uma perguntinha legal aqui que ficou aqui também. É possível a autocura através das viagens astrais? Sim, eu já passei por um processo, vou contar para você. Certa vez eu fui levado fora do corpo, eu estava fazendo outra coisa e me levaram num local que era tipo, tinham várias tendazinhas. Era como se fosse uma comunidade de atendimento aos espíritos necessitados em zonas mais densas. E eu fui levado ali. E como eu estava fora do corpo, existe uma compreensão muito legal, isso só quando você está fora do corpo. Peraí que o cara está fora do corpo aqui, deixa ele passar na frente aí, o cara é um animal aqui, está fora do corpo. Isso aconteceu comigo. E eu passei, todo mundo ficou assim, nossa, ele está fora do corpo. Existe uma grande curiosidade assim, uma coisa interessante, eles ficam abismados quando sabem que você está fora do corpo e vai se lembrar, você está lúcido. Tal é a raridade que nós temos nessa frequência atual do nosso nível de compreensão, de pessoas andando como zumbis, não chegam em determinadas frequências. Por exemplo, às vezes eu vou em frequências um pouquinho mais altas e as pessoas, cara, como é que você chegou aqui fora do corpo? Você está lembrando? Você tem certeza que você vai lembrar depois lá? Eu falo, não sei se eu vou lembrar, eu me esforço para isso. Então, enfim, continuando aqui a história, eu passei na frente de todo mundo, aí uma senhora baixinha, meio gordinha, um espírito, né? Olhou para mim assim, sorriu, falou, bora tentar. E eu não sabia tentar o quê, né? Tentar. Ela pegou a mão dela e botou aqui, em cima do meu umbigo. Eu senti uma dor e imediatamente puxei a mão dela. Sei lá, meu irmão, entra na tenda lá, a mulher, bora tentar, mete a mão. Ainda bem que foi no umbigo, se fosse por aí eu não ia gostar menos ainda. E ela então sorriu para mim, vieram mais duas pessoas ali para dar uma força no processo. E ela falou, um rapaz me falou, não, deixa ela fazer. Ela botou a mão aqui, rapaz, eu senti uma dor muito grande, cara. E assim, eu me segurei para não puxar a mão dela, foi uma coisa fortíssima a dor. E enfim, ela caiu no chão, toda suada, cansadíssima e falou, eu consegui. Falava, repetia, eu consegui o quê? Uma dor agoniado, né? Não sei como não voltei ao corpo por causa da sensação que eu estava passando ali. E aí um rapaz falou para mim assim, um dos que estavam ali, falou, olha, você tinha uma possível, não, você com certeza tinha uma doença que ia acontecer em algum momento
né, nessa região. Eu não sei especificamente o que era, tá? Mas era alguma coisa nessa região aqui acima do umbigo, no umbigo, não sei o que é isso. E ela conseguiu tirar, mas é importante que você saiba que não foi por causa do seu merecimento, tá? Você ajudou uma pessoa e o mentor dessa pessoa fez uma intervenção em cima de você. Ele veio, fez um pedido, porque sabia da sua dificuldade, e você foi curado através disso. Então, claro que houve sim uma repercussão da sua ação, mas foi na verdade por uma intervenção de uma outra pessoa. Isso levou a uma coisa muito interessante através. Isso foi várias coisas, tá? Existe a cura, essa foi uma cura específica, feita externa, quer dizer, não foi uma autocura, mas foi uma cura feita de forma externa. E tem também a questão da própria autocura. É quando você mesmo. Só o fato de você mexer energia todo dia, tá? Movimentar energia todo dia, você passa a ficar mais saudável, porque você está o tempo inteiro tirando aquele acúmulo que fica em você dos seus próprios pensamentos e do pensamento das pessoas que você passa ao redor, das auras que você encosta. Nós somos constantemente sugados no planeta, tá? Seja por espíritos, seja por pessoas, de forma inconsciente e incontrolável. Se você perceber, existe uma lógica na ciência, na física, que quando se perde elétrons, por exemplo, você tem ali um átomo, um acúmulo deles, né? Ele começa a perder elétrons e fica com por exemplo, você tem uma bola, uma bexiga, né, que gruda na parede. Ela gruda na parede porque ela está se equalizando. Quando alguém faz a fricção nela, ela perde elétron. Então ela gruda porque ela se equaliza naquela parede, depois de um tempo ela cai. Quando ela consegue puxar a quantidade de elétrons suficiente para equalizar a sua própria energia, ela enfim se desprende. Então quer dizer que há uma aproximação magnética somente pelo fato de alguém estar doente. Ela é capaz de grudar na sua aura e puxar de você. Então isso está acontecendo o tempo inteiro, principalmente com quem se cuida muito. Só que isso não é negativo, porque o tempo inteiro, da onde sai, você continua mexendo energia, mexendo. Isso faz com que essa constante doação e movimentação energética vire um processo de cura constante. Não só por intervenção sua, como indireta de um espírito de fora que vem e faz uma ajuda para você. Porque o seu mentor ele sempre não vai poder curar você 100%, mas as intervenções vão poder. Quer dizer, eu coloco ao seu favor os meus créditos. Sabe, você tem uma dificuldade, peraí, cara, você não vai carregar isso sozinho não. Você me ajudou aqui, eu ajudou ali, eu vou fazendo por você. Então vira uma troca constante o processo da experiência extracorpórea. Isso não tem a ver só com viagem astral não, isso aí você pode fazer no corpo também, tá? Esse processo de ajuda e o dia que as pessoas descobrirem, tá? A lei de causa e efeito, a bondade, a inteligência que existe em receber de volta uma ação feita aqui, é uma moeda de troca que existe aqui. A gente não faz isso, mas as pessoas aqui ainda, no seu egoísmo, elas vão começar a ser bondosas e por interesse. E mesmo assim, já vai ser um mundo muito melhor do que é hoje, porque cada um hoje vive no individualismo para si só, né? Eu vou deixar aqui com vocês algumas ideias de trabalho energético, de cuidado. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que existem diversas técnicas, tá? Que vão ajudar você a sair do corpo, vão ajudar você a ter rememoração depois. Existem várias dicas. A primeira delas é se dedicar a estudar sobre o assunto, não entrar nesse assunto verde ou sem nenhum tipo de informação um pouquinho mais profunda. Esse assunto é enorme, tá? Ele tem muita coisa, não se para só aqui. O curso que estamos fazendo por ele tem mais de 100 capítulos, em média de 10 a 20 minutos por capítulo, de 10 a 15 por capítulo, mais ou menos. Então, os outros cursos que nós temos lá, eu vou falar já também, são enormes, mas você tem diversas técnicas. Nós temos técnicas que nós fizemos no nosso site viagemastral.com, técnicas completas, onde ele vai ali cuidar de um relaxamento, da técnica completa 4, que você mexe as mãos, a técnica completa 3, que não precisa, que já é mais uma questão, e a 5, que vai ser um misto dessas todas com um som binaural. Nós estamos trabalhando sobre isso, tá? Então, as dicas sempre vai se basear na questão da rememoração de lucidez no aqui e agora. Não tem salvação sobre isso, tá? Outra pergunta interessante é, e se minha maior dificuldade é manter a disciplina, o que fazer? Bom, aí você não tem o que fazer. Vai no Deus dará aí, vamos ver no que vai dar. Provavelmente você vai ser uma pessoa meia boca, vai conseguir de vez em quando, porque a regularidade só se dá na questão da disciplina. Não tem saída, não tem o que fazer.
Se você não busca, não tem a disciplina, inclusive na sua organização financeira, você quebra, você fica sem dinheiro. Se você não tem disciplina no relacionamento, sai para lá andando com a pessoa, então você acaba o relacionamento. Então, tudo na vida você tem que ter um mínimo de disciplina. Na sua casa, você vai no banheiro, faz os negocinhos no lugar certo, senão lasca tudo, né? Então, um mínimo de equilíbrio você vai precisar ter, de busca nisso, de compreensão da seriedade. Então, o que você tem que fazer é estudar. Se você não busca a própria disciplina, não busca o mínimo necessário, até mesmo as equipes espirituais, os amigos espirituais passam a não ver em você alguém que eles possam contar constantemente. Na verdade, eles não contam com ninguém, né? Mas alguns, eles sabem que dá para de vez em quando levar aquilo ali, alma cebosa, meio meia boca, mas dá para dar uma buscadinha fora do corpo, tá? Eu vou contar para vocês agora algumas experiências, uma experiência ou outra que eu tenho fora do que eu acho interessante nesse caminho de busca, de dedicação. Bom, eu tive várias experiências, dentro delas, você vai poder ver no meu site viagemastral.com em relatos, lá relatos, Saulo Calderon, relatos, diário projetivo, e lá você vai ver várias experiências. Eu tive, por exemplo, vou contar a experiência que eu tive hoje, tá? Só para ver que legal. Essa última noite, dia 20 de setembro de 2017, eu estive fora do corpo, simplesmente voando num local muito legal. Acordei lá fora, já faço todas as técnicas, dormi ao lado da esposa nesse dia, quer dizer, teve o acoplamento áurico, enfim, mas eu consegui mesmo assim me libertar. É mais difícil sair quando você dorme perto de alguém, tá? Ter o processo de rememoração da saída, né? Mais complicado, mas você consegue ainda assim. E eu, enfim, me vi voando nesse ambiente, muito legal, muito livre, muito acordado. E em certo momento eu tive uma lição pela mentora. Eles passam direto. Eu não vi essa mentora, é uma amiga nossa que está sempre perto, eu não vi por causa da frequência energética, tá? Ela me ensinou a não precisar respirar fora do corpo por causa dos locais que nós vamos. Por que acontecia? Por causa da indução psicológica, inclusive de estar ligada ao corpo físico, eu levo no meu inconsciente a respiração. Então meu corpo astral fica lá subindo e descendo o pulmão, mesmo que eu não pense, tá? Mesmo que eu não pense nisso, eu continuo respirando. Então ela me pegou, ela viu que eu estava de bobeira, eu não estava fazendo nada demais, estava voando fora do corpo, ela me pegou, estava aparecendo no ambiente e falou, ó, vamos aqui aprender 3 etapas para você aprender a respirar fora do corpo, porque vai ter locais dentro do mar e no fundo, dentro da terra, onde eu vou te levar mais na frente, e você, se não aprender essa técnica, você vai ter problemas, vai ficar agoniado. Tá? Só de falar, eu fiquei sem ar aqui já. Impressionante psicológico, você vê que negócio. Aí ela, ao meu redor, começou a circular uma quantidade de água enorme. Ela falou, 1 minuto para a gente fazer essa pesquisa aqui. Esse relato está no meu site viagemastral.com, tá? Nesta data. Então, essa água subiu, falou, e concentre-se na minha voz. Ela falou, não saia da minha voz, que é uma forma que você vai ter de conseguir concentrar. Então, essa água subiu, eu fiquei totalmente imerso dentro de uma água. Era muita água, não sei como, de onde ela controlou aquilo tudo ali, tá? E eu comecei a ficar 30 segundos, eu acho que fiquei, e comecei a entrar em desespero. Pô, eu tô sem ar. Cara, desespero, eu tô sem ar aqui só por causa dessa experiência que eu tava falando, que eu tô tendo lá fora, que eu tive hoje. Aí passou um tempinho, ela tirou a água toda e falou, tá, você precisa ouvir minha voz, eu tô falando contigo para você não ficar desesperado, você não precisa respirar. Só que para isso foi muito confuso, você vai precisar meio que parecer que morreu, porque vai chegar uma hora que você vai aprender a respirar no corpo astral, na questão energética, e não precisar mais da dependência psicológica de respirar fisicamente, porque senão você não vai conseguir atingir os locais que eu quero levar você. Vamos para a segunda etapa. E nessa segunda etapa não tem tempo, então você vai ficar aí, eu não vou deixar você voltar para o corpo, mesmo que você fique agoniado, justamente para que a gente faça, você consiga se desprender. Então veio aquela água, estava me rodando uma altura imensa, uns 5 metros de altura mais ou menos, e me pegou de vez e parecia que eu tinha entrado uns 200 metros de profundidade, tanta água que veio em cima de mim assim. E eu comecei ali naquele processo, né, inconsciente, comecei a tentar subir para ir para a borda, para ir para a margem, né, subindo aqui. Aí eu me acalmei, falei, calma. Ela falando para mim, ouça a voz dela, se acalma. Aí eu fechei os olhos, por um momento eu comecei a pensar que eu estava bem, eu até respirei bem. Pense em não respirar, tava sem ar, já estava totalmente sem ar. Aí eu comecei a abrir os olhos, foi o meu erro, né? E vi aquela água toda de novo e comecei a engolir para conseguir respirar, e comecei a entrar em desespero total.
socorro! Eu passei vergonha total nesse processo. Ela tirou a água toda de novo e falou, bom, tem uma terceira etapa, mas a gente não vai fazer hoje. Mas a gente vai fazer outro dia, vai ser importante que você aprenda isso pelas experiências extracorpóreas. Esse foi um exemplo de como a gente aprende com esses caras. Por exemplo, às vezes você está fora do corpo fazendo um amparo, você está dando energia. O que é um amparo? Você vai contra alguém que precisa de ajuda, começa a doar energia. Problema nenhum, né? Nesse processo de doar energia, você sutiliza, eles aproveitam depois disso. Às vezes eles falam para você assim, ó, volta pro corpo. É melhor, por causa eu vou te ajudar na rememoração. Às vezes vamos ali comigo. Eu passo a ver mentor depois que eu faço, normalmente, depois que eu faço um amparo, porque eu libero uma quantidade muito grande de energia que me sutiliza e fica mais fácil de ver. Às vezes eu não vejo, mas é comum que eu veja. Depois de um processo de doação energética fora do corpo. Então você vai em cidades espirituais, vai com ele em locais legais, ele leva você para voar, leva você para passear, leva você para ver museus, coisas interessantíssimas que existem do lado de lá. Então é muito gigante, é um mundo lindo demais nas dimensões legais e aquele mais pesado nas 3 frequências mais baixas. Eu tive diversas experiências bem difíceis com trabalho de assédios fortíssimos, defesas energéticas, espíritos em desequilíbrio, espíritos na família, avisos de parentes de desencarne, falando, pedindo para as pessoas que estão bem. Quando eu vim visitar minha esposa aqui no Recife, ainda era minha namorada, eu morava em Salvador, vim para cá para Recife, hoje eu moro aqui com ela, um parente dela tentou falar comigo, e tentou, porque eles aproveitam as pessoas que podem, eu em simples, uma sensação chamada catalepsia projetiva, que é um sintoma projetivo que você tá travado na cama, tenta falar, não consegue, tenta se mexer, não consegue, a voz não sai, fica... E só que você com o tempo vai se acalmando, enfim, né? Eu vou deixar aqui dica de 3 livros para vocês muito legais. O primeiro livro é o Projeções da Consciência, do Valdo Vieira. Esse livro para mim é um grande motivador. Os relatos desse livro são fantásticos. Ele sempre me abre a possibilidade. Esse foi o primeiro livro que eu encontrei quando eu estava estudando no começo das minhas experiências. Eu comprei esse livro, eu devorei. Eu já li esse livro umas 50 vezes por baixo. Porque ele me motiva nas minhas experiências, ele me lembra das minhas experiências, ele fala aquilo que eu entendo. Eu tenho uma versão dele em que os termos que eles usavam eram mesmo mais tranquilos, mas ainda assim ele é legal. Um outro livro bacana é o do Wagner Borges, Viagem Espiritual 1, 2 e 3, os 3. Eles mexem de forma muito forte na nossa sintonia. O Wagner ele tem uma fantástica ligação com a espiritualidade. Wagner Borges, no site dele, eu aconselho a acessar o ippb.org.br. É um pesquisador muito legal, é bem conhecido também na área. E esses 3 livros dele, ele tem mensagens legais que mexem na nossa sintonia, modificam a gente. Um outro livro que eu indico para estudo, esse não é para ler, é para você sempre estar pesquisando, é o Projeciologia, também do Valdo Vieira. É um livro para você ter de cabeceira ou ali em algum local, para eventualmente, tive um estado vibracional, vai lá no índice, estado vibracional, lê tudo que tem. Ah, eu senti um medo aqui, uma energia aqui lá, então vai lá e vê. É um livro para você pesquisar sempre, tá? No nosso site viagemastral.com você vai encontrar o meu livro, Um Iniciante na Viagem Astral. Ele é gratuito, tem PDF lá e tem áudio também, onde eu contei minha história no começo, como foi até os dias de hoje, tá? Você vai encontrar 3 cursos gratuitos: o curso básico de viagem astral, o curso intermediário de viagem astral e o curso avançado de viagem astral, cada um com em média de 15 horas de carga horária. Esses 3 cursos estão sendo feitos, um novo baseado nesse, só que ainda mais profundo do que eles mesmos, vai ter informações um pouco mais longas, um pouco mais destrinchadas, com qualidade visual, tá? É só ir lá no site viagemastral.com, você vai achar fácil isso lá. E eu vou deixar aqui uma mensagem final para vocês, que é a sua liberdade. Não faz diferença se você não quer, se você não acredita, se você... mais cedo ou mais tarde você vai se encontrar com a morte, vai te pegar em uma esquina dessa aí, e você vai ter que acordar do lado de lá, e essa realidade aparece facilmente na frente da gente. Vale a pena pesquisar sobre experiência extracorpórea? Vale. Porque desde sempre você passa a saber o que está acontecendo nos bastidores, passa a ter uma visão mais calma sobre a vida, você passa a equilibrar as coisas, sabendo que espiritualidade não tira você do trabalho, das responsabilidades, passa a buscar um melhor equilíbrio, passa a entender a questão da por que vale a pena ser legal, por causa da ética, por causa da moral, passa a fazer parte de uma equipe espiritual ainda encarnado, quer dizer, ainda aqui você já passa a fazer alguns pequenos trabalhos lá, mesmo a sua obrigação primária estando aqui, passa a fazer algumas coisas do lado de lá, você, enfim, modifica toda a sua vida porque você viu a realidade, você não dependeu de ler, de ver, do que alguém disse, de acreditar, não. Você vê porque vale a pena.
e como muda a vida da gente. Você vê por si só. São duas experiências fantásticas que podem mudar a vida da gente estando no corpo físico. Para mim são os máximos. A experiência de quase morte, que é quando você tem um tipo de acidente, alguma coisa, passa por uma cirurgia, uma anestesia, e tem uma experiência extracorpórea, muito mais liberta do que a própria experiência da projeção astral, porque o corpo dopado ele ainda libera mais o corpo astral, né? Mais ainda a lucidez, a rememoração. Quem tem essa experiência, e tem vários livros, eles mudam de forma radical, porque a realidade é muito intensa, com a diferença que a projeção astral ela é tão forte ou muito próximo da experiência de quase morte, mas você pode ter sempre, e ela modifica a sua percepção da vida para sempre. Você passa a trazer na sua própria personalidade uma assinatura diferente. Eis porque vale sim a pena ver os bastidores, encontrar com você mesmo, saber como é legal a liberdade que você possui, a liberdade que já está contigo. É só uma questão, você quer continuar saindo inconsciente, ficando ali dentro da faixa de atividade de cordão de prata, ou você quer aproveitar o que acontece com 1/3 da sua vida, que é dormir. Legal? Um abraço para você e a gente se vê, e deixa aqui um abraço para todos novamente para esse site e para o Samuel. Fui!